Olá, amigos. Eu sou Guilherme Salviano, astrólogo de São Paulo, Brasil, criador do blog Astrólogo de Plantão, formado na Escola GEA, Grupo de Estudos de Astrologia de São Paulo, e agradecendo aqui de imediato ao Sinastro pela honraria de poder participar mais uma vez do congresso, agradecer às organizadoras Kátia Bueno, Janaína Lucena pela confiança principalmente, e dizer que é uma satisfação imensa partilhar conhecimento com quem está assistindo, principalmente com quem tem gosto pela pesquisa, se sente instigado por novos temas, por variações de cardápio que a astrologia proporciona, cardápio de conhecimento, é lógico, né? Mas que sempre alimenta o conhecimento e o saber por astrologia. Eu optei pelo tema de Mercúrio e Vênus, planetas inferiores. Por que esse tema, né, que é até pouco usual pelos estudantes de astrologia, pelos interessados nos ciclos também de Mercúrio e Vênus, pelo fato de serem planetas mais rápidos em relação à Terra, órbitas inferiores, né? Não quer dizer que sejam planetas complexados, nada disso, mas que tem um movimento de órbita mais rápida em relação à Terra. Mercúrio leva 88 dias para percorrer a órbita em torno do Sol, e Vênus 224 dias, né? Média ali de 9 meses e uns pouquinhos. E ainda tem o movimento sinódico, que é quando acontece o encontro, né? A volta que Mercúrio dá em relação à Terra e também Vênus em relação à Terra. É esse movimento deles, contando também o movimento que eles encontram a Terra de maneira alinhada, em conjunção até. No caso de Mercúrio, em torno de 90, 100, 116 dias no máximo. E no caso de Vênus, 584 dias. Tá? Essas situações específicas de 116 dias e de 584 dias que eu citei, é principalmente pelo alinhamento, né, o movimento sinódico, e pelo momento da conjunção, que normalmente é inferior ou superior, tanto de Mercúrio quanto de Vênus. Qual que é a diferença, né, de uma para outra? A conjunção inferior, principalmente desses dois, é quando ficam entre a Terra e o Sol. Vou colocar um exemplo gráfico aqui, uma ilustração até que eu recebi do meu amigo Miguel Etchepar, diretor da CNA. Ele é um mago das ilustrações, e ele coloca exatamente o movimento inferior dos dois planetas, né, e a situação quando acontece essa conjunção periódica. Aqui a gente observa Mercúrio, a conjunção inferior, quando fica exatamente entre a Terra e o Sol, certo? Nesse momento, Mercúrio está retrógrado, quando existe esse movimento. O alinhamento, como se fosse um ponto de partida, né? Por isso que é frequente observações de movimento retrógrado como se fosse um fim de ciclo, uma lentidão, e por isso muitas situações e a fama do movimento retrógrado ser um tanto lento, ser um momento de transição para as situações, para as questões pessoais do nosso dia a dia. E, continuando aqui o movimento, a gente observa também o exemplo da conjunção superior. Se a gente observar, Mercúrio está do lado oposto ao Sol, certo? Nesse momento, em movimento direto, já pelo fato de fazer a rotatória normal em relação ao zodíaco, né? E Vênus aqui não está marcado, mas nesse exemplo aqui forma uma conjunção, se a gente for levar o mesmo critério, a mesma forma de movimento e o estado que ele fica em relação à Terra e o Sol, entre os dois. Então, é uma condição muito particular, é como considerar Mercúrio e Vênus um sistema solar próprio, particular. É um movimento inferior, um movimento
entre a Terra e o Sol, né? É uma relação muito particular dos dois planetas, com o Sol e com a Terra. Eu acredito que exista um complemento de características de Mercúrio e Vênus com as características solares, as características do nosso signo solar. Então, aqui é um exemplo mais prático também, que o nosso amigo Miguel Etchepare, da CNA, também me contemplou com esse desenho, que aqui, se a gente observar o círculo verde, a bolinha verde, a gente pode entender como tanto Mercúrio como Vênus. Tá? É um exemplo que vale para os dois. Então a gente observa, ele atrás do Sol em movimento direto, e quando ele passa a ficar retrógrado, olha só, ele vem, ele pega Gêmeos, Touro, como se fosse o zodíaco de trás, de frente para trás. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é o que tem mais alinhamento, é o que tem mais a respeito, dizer, com a comunicação, com as nossas formas de se expressar, né, com o pensamento. Eu costumo citar que Mercúrio é o cumprimento, a nossa apresentação, nosso cartão de visitas. Né? Mercúrio tem a ver com aquilo que é impresso, com papéis, com a nossa fala. Né? Então, é o cumprimento. O cumprimento é mãos. Né? Quando você estende a mão para uma pessoa, faz o contato, então tem essa condição de se apresentar. Então existe essa desenvoltura, né? Essa apresentação. Por ele estar junto ao Sol, eu sempre associo ele com aquela característica que, num primeiro contato, é aquilo que a gente percebe a pessoa falando, se apresentando, se comunicando. De repente, quando você percebe ela numa situação mais de público ou de ação, ou em que o ego esteja em movimento, esteja em expressão, isso pode ser diferente pelo fato de estar ou num signo anterior ou posterior. Né? Mercúrio mais próximo ao Sol é aquele que temos mais dificuldade de ver a olho nu de todos os visíveis. Normalmente sua visão é possível quando está a partir de 19 graus. Aqui eu fiz uma colinha, né? 19 graus de distância do Sol. Quase ao amanhecer ou sempre nos últimos dias em movimentos retrógrados ou pouco depois de retomar o movimento direto. Então também quando está direto e antecede algumas ocasiões de movimento retrógrado. Neste caso ao anoitecer, pois se põe depois do Sol. Se distancia do Sol no máximo 28 graus, ou seja, no máximo um signo antes ou um signo depois, né, do signo solar. Mercúrio, em grande parte das ocasiões em que é visível a olho nu, está em signo diferente do Sol. Então, é um pouco a referência do que eu coloco na questão da expressão, na questão da comunicação, de muitas vezes se apresentar de um jeito e, na verdade, ser de outro. Então, eu falo a impressão, puxa, quando eu conheci, quando ele se apresentou, ele parecia tão educado, tão formal, tão cordial, mostra uma face na apresentação e, de repente, por Mercúrio estar num outro signo diferente do Sol, traz uma característica, depois que a gente tem uma percepção melhor da pessoa no dia a dia, na convivência, uma outra observação em relação a ela, um outro comportamento que é o solar. Né? Então, o cartão de visitas é a apresentação das primeiras palavras, mas que fica diferente no convívio. Planeta associado à dualidade, regente de Gêmeos e Virgem, aponta também os pensamentos e formas que muitas vezes não conhecemos efetivamente das pessoas, ou não se apresenta totalmente. Né? Mercúrio, quando está visível em mesmo signo do Sol, aí é um ponto interessante, em distância a partir de 19 graus, fortalece o potencial do signo e a sua expressão. Então, é um ponto interessante, porque, claro que se a pessoa tem o mesmo Sol, o mesmo Mercúrio, né, o mesmo signo, a questão de expressar o que ela normalmente é mais fácil, normalmente é mais natural. Né? Apesar de que isso acontece numa distância, mesmo que não esteja em conjunção,
que é numa distância a partir de 19 graus. Um exemplo, a pessoa tem o Sol a 4 graus de Gêmeos e Mercúrio a 25 graus de Gêmeos, por exemplo. Ou 4 graus de Leão e outra a 26 graus de Leão. Né? Então, o Sol e Mercúrio no mesmo signo, mesmo não estando em conjunção, existe um facilitador aí de expressar o que a pessoa é, ou o que a pessoa pensa em relação ao ego, à própria autoexpressão. Né? Então, dificilmente ela disfarça o que ela é na essência, quando ela fala, quando ela se expressa, quando ela se apresenta. Né? Quando em mesmo signo, mas pelo menos 19 graus de distância antes do Sol, há uma tendência à autonomia de ideias. Por quê? Existe o fato do Mercúrio nascer antes do Sol nessas ocasiões, quando está 19 graus, pelo menos 19 graus de distância antes do Sol. Né? Qualquer ocasião que ele venha antes do Sol, e Mercúrio tem a posição de nascer antes do Sol nessas ocasiões, ou em signo que antecede ao signo solar. Então, há um astrólogo chamado Danny Rudger que proporciona essa informação de Mercúrio nascer antes do Sol, ter uma autonomia maior de ideias, a pessoa se apresenta e se comunica primeiro em relação ao que ela é. Né? Então, existe uma percepção do que a pessoa é, do que ela pensa, já chega falando o que pensa, já chega falando o que ela é. E também tem o estado quando, em mesmo signo, 19 graus distante depois do Sol. Então, o Sol a 3 graus de Câncer e Mercúrio a 27 de Câncer, por exemplo. Né? Quando Mercúrio vem depois. E nesse caso, o Sol nasce primeiro. Então, é um exemplo, segundo Danny Rudger, de quando ele nasce depois, confere condição de desafio para se desprender de padrões, para se desprender de questões da própria criação. A gente pode pensar que o Sol é um arquétipo associado ao pai, também à própria criação, de um modo geral, né? É a força vital. Né? Então, se o Mercúrio vem depois, muitas vezes o pensamento, ele, ao longo da vida, tem um certo desafio de desprendimento. Não que isso seja algo tão desafiador, problemático, mas o Mercúrio, quando surge antes, ao nascer do Sol, ele é mais propenso a ser desenvolto, mais propenso a ter ideias mais despadronizadas, né? Dinâmicas e formas de expressão mais autônomas, no modo geral. O Mercúrio nascendo depois do Sol, né, em graus depois do Sol, propenso a mais desafios. É claro que domicílio, posições de aspectos no todo, Mercúrio em signos de ar, por exemplo, é um facilitador, qualquer que seja a condição. Vai bastante também do personalité do mapa astral, certo? Essa questão de dados mais específicos. E tem o Mercúrio Casime, né? Mercúrio Casime é um termo árabe que significa no coração do Sol. Quando ele está no máximo a 17 minutos do Sol, então é a conjunção exata, né? Isso fortalece, né, a força de Mercúrio, a comunicação, como se o planeta tomasse a força solar, como se o planeta tomasse a questão da individualidade da comunicação, da forma de se expor, intensifica mais aquela posição de mostrar o que é através do que pensa e do que fala. É uma propensão mais intensa a uma expressão do que o ego e do que a essência da pessoa é. A comunicação ela fica propensa a ser direta e mais adequada ao ego e à essência da característica solar. Aqui tem um exemplo de Mercúrio Casime no mapa da Elizabeth Taylor, né, que tem ele em Peixes. O Mercúrio é regente da casa 7, então não à toa ela teve diversos casamentos. Mas aí você vai perguntar, mas Guilherme, ela tem Vênus-Urano em Áries? Sim, tem.
Claro que isso é um fator preponderante, né? Essa questão mais inusitada da postura da Elizabeth Taylor de lidar com relações inconvencionais. Mas Mercúrio também é regente da 7, Mercúrio em estado Casime, então Mercúrio tornou também, colaborou para que ela entrasse em causas, né? A voz dela para o ativismo, né? Para as questões mais impactantes de dia a dia e de interesses no todo. Né? No caso de Vênus, Vênus se distancia do Sol no máximo 47 graus, e assim como Mercúrio não faz nenhum aspecto tradicional com ele. Né? Contato com o Sol apenas a conjunção ou aspectos pequenos, semissêstio e semiquadratura. Eu acredito que esses dois aspectos em especial, menores, semissêstio e semiquadratura, eu acredito que ele tenha um valor para Vênus. Okay? Por quê? Pelo fato de serem os únicos que eles formam com o Sol, eu penso que o valor desses dois aspectos para Vênus, qualquer que seja o planeta que esteja, acredito que haja um valor. Okay? Vênus se distancia do Sol no máximo a 47 graus, ou seja, o seu brilho maior se dá quando fica mais distante do Sol, né? Geralmente quando está a 2 signos que o sucede. Né? Então a pessoa pode ter Sol em Capricórnio e no máximo um Vênus em Peixes ou um Vênus em Escorpião, né? 2 signos para lá ou para cá, numa órbita no máximo de 47 graus. Ou um Sol em Touro e um Vênus em Câncer, ou um Sol em Touro e um Vênus em Peixes, essa distância no máximo. Né? Não faz aspecto tradicional com o Sol, apenas pequenos, os menores, o sexto, a semi-quadratura. O semissexto é uma perspectiva positiva de sociabilidade, mesmo em signo diferente do solar, desenvolve bom potencial do signo diferente que se encontra, né? Porque é um ângulo visível de Vênus, é um ângulo destacado. Então, a pessoa tem um Vênus em Capricórnio, mas um Sol em Escorpião. É um Vênus, uma posição de Vênus em status, uma posição de Vênus mais séria, mais responsável, né? É uma questão de percepção melhor de Vênus quando existe essa distância. E quando o Sol e Vênus estão numa semiquadratura, pode gerar conflito entre aquilo que gosta e aquilo que valoriza. Né? A semiquadratura é 45 graus. Né? O semissêstio 30 graus. Então, essa é uma condição para se observar no mapa em relação a Vênus, independente do direto ou do retrógrado. Desafio com temas de Vênus, valorizar vaidade e sociabilidades, nesse caso de semiquadratura, okay? Valor entre vaidades e sociabilidades. Será que eu me misturo com aquele pessoal, com aquele grupo? Será que aquilo não vai atrapalhar a minha imagem ou a minha relação com outro grupo? Então, é interessante essa observação de Vênus nesses ângulos. Particularmente, há valor a estes aspectos apenas de Vênus com o Sol, isso na minha observação. Okay? É claro que muitas pessoas consideram os aspectos menores, eu acredito que vale a pesquisa, mas para Vênus em especial, esses dois, acredito que tenham uma observação, acho que um valor maior, um peso maior. Né? E Vênus some no céu durante as conjunções superiores com o Sol, ou seja, quando está direto e em conjunção com o Sol. Então, Vênus está do lado oposto, aquela figura do Miguel que a gente observou no início, quando acontece essa posição superior, de conjunção superior, né? Vênus está do lado oposto, a conjunção de Vênus com o Sol em movimento direto. Okay? Vênus em grau distante do Sol é bem frequente em modelos e atrizes, especialmente mais de 30 graus. Eu observei e também tive informação de uma astróloga, estudante que eu tenho contato, de concursos de misses, concursos de beleza, em que há uma distância considerável de Vênus em relação ao Sol, especialmente mais de 30 graus e até 2 signos de distância.
principalmente essa distância de 2 signos, certo? Então, e essa observação de que some atrás do Sol quando faz a conjunção superior, quando fica atrás do Sol em torno, perdemos a visibilidade de Vênus por uma média de 50 dias quando isso acontece, certo? Vênus em conjunção com o Sol. Então, em movimento direto ou conjunção superior, que é o que eu mencionei, quando está do lado oposto do Sol, então a pessoa é propensa a ser mais conciliadora, né? Qualquer conjunção Sol-Vênus, qualquer conjunção Sol-Mercúrio, a característica mercuriana da comunicação da fala, ela é intensa. Do mesmo modo com Vênus, a sociabilidade, aquela questão libriana, aquela questão taurina do bom gosto, do refinamento, é comum, é frequente. Eu sempre digo que planetas pessoais e mesmo até Marte, existe quando conjunto ao Sol, né, eles todos, no modo geral, eles trazem uma característica intensa do planeta, né? No caso de Vênus, uma condição de valores ao que é prazeroso, ao luxo, ao que é sofisticado, ao bom gosto, simpatia, graça, né? São as pessoas que propensas a conciliar, a partar em briga até, né? Considerando Vênus Casime, quando está a 17 minutos em relação ao Sol, seja direto ou retrógrado, ganha um poder de intensidade. Vênus fica mais expressiva, mais intensa na expressão, na comunicação, no jeito de se apresentar a uma classe, né? Aquela apresentadora Oprah, se não me engano, ela tem Vênus Casime junto ao Sol. Então, a condição dela agregar, dela se expressar, dela se expor, é bem dinâmica, né? Um potencial expressivo, mesmo quando retrógrado Casime, né, o carisma, e por vezes um desafio com feminilidade, isso quando está retrógrado em conjunção ou mesmo em conjunção Casime, né, conjunção exata. Aquela questão da feminilidade das mulheres que muitas vezes até sentem um pouco diferente, um pouco distante do padrão social de beleza, mesmo sendo bonitas, mesmo sendo apresentáveis, mesmo sendo destacadas no meio social ou chamativas, né? O retrógrado, ou mesmo Casime, dá uma visão um pouco diferente do conceito de beleza, uma beleza até mais na apresentação, na forma da gentileza, da postura, e necessariamente podem não se sentirem tão bonitas, né? Porque Vênus em conjunção exata com o Sol, o brilho do Sol pode ofuscar a questão, né? A expressão venusiana, né? É um simbolismo de ofuscar a expressão, de ofuscar a beleza, né? Que existe, mas muitas vezes a pessoa não se percebe, não se sente tão bonita quanto outros a consideram. No caso, Vênus fica retrógrado com mais frequência de 3 a 4 períodos por ano, em uma média de 3 semanas. Né? Vênus fica retrógrado em média a cada 19 meses, em geral por mais de um mês. Né? Antes eu disse Vênus, mas Mercúrio. Mercúrio fica retrógrado com mais frequência de 3 a 4 períodos por ano, em uma média de 3 semanas. Vênus fica retrógrado em média a cada 19 meses, né? Em um período de 30 a 40 dias. Itens a se observar em planetas retrógrados natais e nas progressões. A idade em que muda o movimento retrógrado para direto, como um novo ciclo nos temas e signo nas casas que eles se encontram. Um exemplo, a pessoa tem Mercúrio retrógrado, a partir de uma certa idade ele fica direto. Então, muitas vezes é a criança que perde a gagueira, muitas vezes é a criança que desenvolve uma comunicação mais intensa, ou ela entra num grupo a qual ela se expressa melhor, ela perde a timidez, ela passa a atuar ou se expressa melhor. Ou o adolescente que muda um grupo estudantil, muda de escola. Né? Existe muito essa questão. E também quando fica direto para retrógrado também. É uma tendência a mudar o ritmo mental, cultural,
de sociabilidade, de expressão, né, da forma de se expor, de se comunicar, né, idade em que forma aspecto exato com planetas, principalmente a conjunção, né, isso é importante de se observar quando acontece a retrogradação, ou o movimento direto, ou o movimento nas progressões, a idade em que há mudança de signo nas progressões, independente de direto ou retrógrado, e a idade da progressão em que Sol, Lua e os pessoais, Marte, formam conjunção com o planeta retrógrado no mapa natal. Tá? São planetas que são capazes de despertar o potencial do retrógrado. Então, se ele está retrógrado, Marte, Vênus, o Sol, passando por um retrógrado, ele é capaz de despertar uma condição melhor da expressão do planeta. Okay? E observar as progressões conversas, né? Também chamada de pré-natais, contando os dias para trás. Continuando, Mercúrio retrógrado no mapa natal. Então, há um destaque especial no estilo de se comunicar. Então, é frequente Mercúrio retrógrado tanto uma inibição com o que fala ou expressa, ou a pessoa que até é um tanto inconstante ao falar. Às vezes é aquela pessoa que te pega para Cristo para falar, que só você escuta ela. Então, Mercúrio retrógrado tem essa condição, essa dimensão. Muitas vezes a tua orelha, o teu ouvido, que a pessoa escolhe para falar. Ou às vezes é aquela pessoa que está numa roda de amigos, de grupos, que ela é a única que de repente sabe o que todo mundo está falando, mas ela não fala, né? Os temas da mesa que estão acontecendo. E às vezes ela encontra uma especial para falar, né? Uma rodinha, só fica ela com a do lado. E a conversa rolando solta, né? Muitas vezes é aquela que acha alguém para a comunicação fluir melhor, ou a mente, as ideias, os assuntos baterem melhor. E acontece também com frequência da propagação, de alguém transmitir a ideia da pessoa de Mercúrio retrógrado. Olha o que ela estava falando aqui comigo. Aquela pessoa que está do lado e fala com quem tem Mercúrio retrógrado. Olha o que ela está contando aqui, gente. Sabe que isso acontece, isso, dessa forma, ela acaba de me contar isso. Então a pessoa do lado costuma propagar, às vezes, a ideia de quem tem Mercúrio retrógrado. Porque é um simbolismo. Se ele está retrógrado, ele está se aproximando da conjunção com o Sol. Em geral, se tem conjunção com o Sol, é como se o Sol fosse um parceiro, né? Um transmissor. E são pessoas que dependem, muitas vezes, da comunicação através de parcerias também, de outras pessoas. Às vezes excede ao falar. São pessoas um tanto pilhadas com assuntos, com pesquisa, com temas que muitas vezes só ela gostam, né? Excede ao falar ou não é constante por ter timidez, tá? Mas absorve sempre pensamentos e conversas, ainda que a percepção aconteça depois das conversas. Então está numa palestra, está assistindo, mas vai entender depois quando for ler ou quando for escutar uma gravação, ou quando for rever. Né? Muitas vezes absorve a ideia depois ou até absorve antes. Tem uma facilidade de perceber também antes em alguns casos. Claro que o estado cósmico, os bons aspectos, isso também reflete, porque o Mercúrio retrógrado, a pessoa que tem, consegue captar também antes o sinal, né? Que se ele está em vias de se aproximar com o Sol, a pessoa pode se antecipar às informações. Há um tempo diferente para absorver ideias e pensamento, o que pode ser mais rápido ou demorado conforme o indivíduo. Tem respeito pelo passado e pela história, especialmente em suas habilidades e carreira. Possível interesse por velhas referências naquilo que faz. Então, são aquelas pessoas que sabem a hora de lidar com o inovador e a hora de lidar com o convencional. Né? Elas percebem, sabem tirar proveito do que é convencional. Então, tem muitos revisores de texto que tem Mercúrio retrógrado, pessoas que trabalham com recalchutagem, com revisão de motor, com retífica,
tudo que envolve ajuste, de algum modo, há uma possibilidade de um Mercúrio retrógrado ali, ou dessa pessoa ter um potencial para tratar, consertar, tudo que envolve algum tipo de revisão. Pensamentos inovadores por ter mais facilidade em notar o que é antiquado ou usar o convencional de maneira mais útil, né? Então, pessoas que também têm uma habilidade para se especializar num determinado tema, né? Há um exemplo interessante do Ayrton Senna, que tem Mercúrio retrógrado em Peixes, que ele sofreu um problema numa corrida, ou perdeu posições, ou bateu, numa corrida que acontecia na chuva, né? Quando ele era do kart ou numa fórmula inferior à categoria de Fórmula 1, provavelmente do kart. E ele passou a treinar em ocasiões de pista molhada, para não sofrer de novo o que ele sofreu. Então, a especialização na pista molhada o tornou praticamente imbatível na chuva em função de um momento em que ele passou a se dedicar depois de um acidente, depois de um revés, no momento de pista molhada, no momento de pista de chuva, né? Pessoa que costuma também pensar alto, pessoa que costuma falar sozinha, são pessoas um pouco inquietas, às vezes com um certo toque. Por quê? Estão sempre procurando alguma coisa para a mente está sempre ocupando, está sempre funcionando, querendo ver algo. Às vezes não encontram as respostas ou não se satisfazem com as respostas. E de tanto não se satisfazer com as respostas, elas acabam tendo uma capacidade de expertise maior. Então, acumulam bastante informação, mas têm uma inquietude com a obtenção de informações. E propensas também a uma postura antissocial e a uma certa frieza ao se expressar, embora possam não perceber essa frieza em maior parte dos momentos. Retomando. Confidentes, conselheiros, mediadores, revisores, isso acho que ficou bem... detectam assuntos nas entrelinhas, né? E também podem se equivocar com algumas informações. Outra observação interessante, Mercúrio retrógrado, Natal, são pessoas que têm uma tendência a terem uma relação muito intensa com irmãos. Podem centralizar as atenções na relação, ou de forma muito positiva, de serem pessoas muito vinculadas com irmãos, ou o irmão ter algum problema, ou físico, ou mental, ou de saúde, ou um histórico marcante na vida com irmãos, positivo ou desafiador. Mercúrio retrógrado nas progressões. Então, se é retrógrado e fica direto, desperta potenciais, seja de comunicação, de aprendizado, né? Aquilo a gente já sintetizou, mas detalhando um pouco melhor, há mais chances para vivenciar com intensidade os assuntos de Mercúrio, seja estudos, até a relação com irmãos, a questão de parentes, e vai também refletir na área do mapa em que acontece. Então, vamos supor, se está na casa 3, Mercúrio retrógrado nas progressões, algum tipo de revisão ou mudança de ritmo na vizinhança, na comunicação. Se é na casa 4, uma possível mudança de casa, né, com uma frequência, né, existe essa condição de uma mudança no ritmo de vida, de acordo com a área que acontece, né? De acordo com a área que existe esse movimento retrógrado nas progressões. Então, mais chances de vivenciar com intensidade sistemas de Mercúrio. E se é direto e fica retrógrado, sinaliza com mudanças sobre pensamentos, altera a socialização a partir da idade que ocorre a variação, né, no movimento, tendência a desenvolver as características nítidas anteriormente associadas a Mercúrio retrógrado no mapa natal. Então, quem tem Mercúrio direto, e se ele fica retrógrado nas progressões, a pessoa ela é propensa a ter um desafio com a comunicação, uma mudança estudantil, uma mudança cultural, pode ficar um pouco mais inibida ou um pouco antissocial sobre um determinado tema. Vamos supor, gosta de um determinado tipo de literatura, passa a não gostar mais. Gosta de um gosto cultural,
passa a não gostar mais ou passa a se interessar por outro, né? Aquela pessoa que tinha um pensamento sobre alimentação, sobre uma característica, passa a se alimentar de uma outra forma. Muitas vezes Mercúrio também reflete nessa questão do pensamento sobre um determinado assunto e outro. Isso acontece na variação, seja de direto para retrógrado ou vice-versa, né? Quando é retrógrado para direto, é uma propensão potencial de Mercúrio se desenvolver ou ficar mais forte. Então, mais intensidade de fala, de escrita, de comunicação, de passar a se expressar de uma maneira diferente e até mais intensa, quando nasce com ele retrógrado e ele se torna direto ao longo da vida, né? No movimento de progressão. Chances de mudança em meios sociais, a partir da idade que altera o movimento. Em ambos os casos, observar a idade exata, que muitas vezes é o ponto-chave, é o gatilho da situação. Okay? Às vezes isso acontece de maneira muito sutil. Voltando ao exemplo do Ayrton Senna, que a gente já vai observar, ele com 3 anos de idade, ele ganhou um kart de presente do pai. Então, claro que com 3 anos de idade, você não tem tanta noção, pensamento, percepção, mas no inconsciente, no gosto da criança, né, é um estímulo, de algum modo, para uma criança chamada Ayrton Senna vir a gostar de automóvel, ou de automobilismo, ou se tornar piloto, né? Então, desde um primeiro momento, de uma idade em que o Mercúrio passa a ser direto, passa a ser retrógrado, há essa sutileza, né, de situação, de detalhe, mesmo que não seja uma situação tão marcante ou de impacto. Então, existe essa minúcia, né? Muitas vezes é um movimento bem sutil, é uma situação bem que leva-se até um tempo para se perceber. Muitas vezes é algo muito simples, né? Um fato simples de vida. Aqui a gente tem o exemplo do Gustavo Kirten, né? Do Guga, que nasceu com Mercúrio em Libra retrógrado. Mercúrio fica direto nas progressões. Ele nasceu com Mercúrio retrógrado, né? E quando faz 21 anos, ele passa a ter mais êxito no tênis, a ter mais sucesso, né? Se torna campeão de Roland Garros, então consegue um resultado mais dinâmico, mais concreto, né? Tem essa evidência com sucesso no esporte. E outro ponto importante é que o Sol na progressão fica conjunto a Mercúrio retrógrado, então dá uma importância especial nessa característica para o Gustavo Kirten. Então existe essa dupla situação, tanto do Mercúrio ficar direto nas progressões aos 21 anos e o Sol formar conjunção, aos 20 anos, né? Então o Sol fazer conjunção com Mercúrio na progressão, com Mercúrio natal retrógrado na progressão. Outro ponto importante é a questão de irmãos. Aos 2 anos de idade, ele teve um irmão que nasceu com paralisia cerebral. Então a gente observa aqui no caso do Guga que em torno de 1 ano, 1 ano e meio, o Mercúrio na volta, né, no movimento converso de progressão, é quando acontece o estado estacionário dele. Então é uma observação interessante. É outra evidência da questão com irmãos que eu citei anteriormente. E houve a publicação do livro do Gustavo Kirten, do livro a autobiografia dele, ao ingressar na cúspide da Casa 3, né? Isso há alguns anos atrás. Aqui é Ayrton Senna, que eu havia citado. Então, Mercúrio nas progressões fica direto aos 3 anos, idade quando ele ganha um kart de presente. A questão do Mercúrio progredido a conjunção com o Sol, né?
um ano em que ele se torna mais evidente, mais competitivo, mais conhecido na Fórmula 1. Né? Ele tem o Sol a 0 grau de Áries, Ayrton Senna. E Mercúrio, 29 graus de Peixes, ali de 29 para 0, já sentindo, pegando a conjunção, né? Quando ele ganhou a primeira corrida. Quando faz conjunção ao Sol, ele passa a disputar efetivamente com os maiores pilotos, fica entre os 4 melhores. É o ano que ele disputa o título com outros 3, Mansell, Piquet e Alain Prost. E no ingresso dele direto em Áries, quando acontece essas situações de disputa de título. E Marte, na progressão em conjunção exata com Mercúrio retrógrado, é o ano do primeiro campeonato mundial dele. Claro, tem trânsitos, tem progressões, tem outros tantos aspectos, mas essas duas situações, tanto de Mercúrio, um movimento retrógrado, quanto Marte em conjunção ao Mercúrio retrógrado dele, né, no Natal, e esse movimento direto e a própria conjunção com o Sol trazem essa evidência dos momentos especiais da carreira do Ayrton Senna. Aqui eu tenho um exemplo da Julia Roberts. Julia Roberts tem Mercúrio retrógrado também. Aos 14 anos fica direto nas progressões. Com 17, uns aninhos já depois, se muda para estudar, vira atriz, e aos 20, com ele em conjunção ao Sol, faz o primeiro filme, é indicada pelo irmão, que também é ator, a ganhar um papel, a desempenhar um papel no cinema, o primeiro papel dela. E até em relação a isso, a Julia Roberts tem uma dificuldade de relacionamento com o irmão. E ele alega que ela é mal agradecida a ele por esse momento dos primeiros sucessos, do primeiro sucesso da Julia Roberts. E ainda nessa órbita da conjunção de Mercúrio ao Sol, é quando ela é indicada ao Oscar, né, por Steel Magnolias, e fica em evidência por Pretty Woman, e ganha o Globo de Ouro, até em função disso. Então, outro ponto especial de Mercúrio direto nas progressões em conjunção ao Sol. Vocês observam que ele vinha retrógrado, ficou direto, passou algum tempo, ela tomou a iniciativa de buscar a carreira e seguir adiante na trilha de sucesso, além das questões com irmãos. Aqui a gente observa Gisele Bündchen, o outro Mercúrio retrógrado, na casa 7, em Câncer, oposição ao ascendente. Né? Mercúrio retrógrado nas progressões, já com ele direto, ela é eleita modelo do ano e prêmio de garota mais linda do mundo no ano 2000. Mercúrio, nessa ocasião, formava conjunção ao Sol, angular na casa 7, e em seguida o ingresso dele em Leão. Então, outro momento de Mercúrio que na progressão toca ao Sol, nesse momento de sucesso dela, de mais expansão, de mais fama, né, de quando ela realmente explodiu, né, anos ali de 99 e 2000. Em seguida, o ingresso dele em Leão, quando também se torna mais evidente, né, modelo do ano e prêmio de garota mais linda do mundo. Mercúrio retrógrado e as irmãs. Então, todas as irmãs, com exceção de uma, fazem parte do staff dela. Ela tem uma irmã gêmea, né? Então, outra evidência aí de Mercúrio retrógrado com um elo com as irmãs. Aí você vai falar, Guilherme, ela é canceriana, não pode ser por ser família e tal. Sim, claro, mas a gente observa aqui mais uma questão aí de Mercúrio retrógrado presente com uma irmã gêmea, que é relações públicas, outra é advogada dos negócios dela e a outra cuida do marketing, todas ali envolvidas, né? A gente chega em Vênus em movimento retrógrado, então em muitos casos marca sensações de buscar adequação, né, num relacionamento, num vínculo social, né, ou numa questão amorosa. E também há o desafio das pessoas ou do par de se adequar à pessoa que tem Vênus
em movimento retrógrado no mapa natal. Okay? Nesse caso, no mapa natal. Possui um ritmo diferente para relacionamento afetivo, ou por carreira, ou por outras prioridades e atenções. Existe uma frequência. Se dispõe a mudar planos pessoais em função de relacionamentos importantes também. Então, Vênus retrógrado é um outro ritmo para lidar com a vida amorosa. Ou cria um novo ritmo em função do par, ou não cria ritmo para a vida afetiva em função dos outros assuntos da vida. Tá? É um desafio aí de relacionamento para quem tem Vênus em movimento retrógrado. Se dispõe a mudar planos pessoais em função de quem se relaciona, ou não faz plano nenhum, até abre mão de tudo. Então é uma preocupação com pensamentos também externos sobre os meios sociais, tem um desafio em lidar com a questão da adequação, né, de se sentir adequada, achar que está fazendo bem, ou por ser daquele grupo de artes, ou de natação, ou de estudos, ou de faculdade, ou de algum meio social, né? Ou se dar bem, ou também ao contrário, pode não estar nem aí com aquele grupinho lá e fica na dela, né? Então tem tendência a ser uma configuração mais desafiadora também para homens, porque como Vênus representa simbolicamente um dos símbolos do feminino na astrologia, assim como é a Lua, Vênus em movimento retrógrado para o homem é um desafio na questão de uma adequação a saber expressar um lado feminino que ele possa ter, independente de ser da sexualidade, da orientação sexual. Tá? Nada a ver com hétero ou homossexual, mas uma questão muito um homem diferenciado, no sentido de gostos excêntricos, um homem que pode gostar de assuntos femininos, não necessariamente ser homossexual, pode dançar, ser bailarino, pode cuidar de cabeleireiro, de maquiagem, tratar de assuntos de Vênus com uma perspicácia de forma muito especial e lidar com isso de um meio social a qual ele possa ser observado com muita admiração ou também com um olhar estranho, de um modo geral. Né? Então, pessoas que buscam variação de cardápio na questão de alimentação são pessoas que têm um cuidado com a questão alimentícia, com a questão do que envolve o corpo também. Okay? Vênus conjunção inferior e retrógrado, então é aquela posição de Vênus na frente do Sol, né? Mais visível aos nossos olhos aqui na Terra. Né? Então o que acontece? Muitas vezes há uma chama, né, de beleza, de atenção, mas a pessoa não se sente tão bonita. Ou pode cativar, conquistar com harmonia, empatia, ter um poder de conquista e até de despertar paixão, despertar sentimento, mesmo não sendo tão bonita. Né? Aquela que as mulheres falam, nossa, mas ela não tem nada. Não, assim, meio sensual, mas os homens gostam dela. Ou para um homem, né? O cara que é elegante, que tem uma aparência interessante, destacada, cativante, e que ninguém entende o porquê ele cativa. Né? Ou o contrário também, a pessoa que não sente uma autoestima nesse sentido, porque Vênus está ofuscado pelo brilho do Sol. Então existe também essa possibilidade, essa característica numa posição de Vênus em conjunção inferior e retrógrado junto ao Sol. Certo? Uma outra cola, digamos assim, de Vênus em movimento retrógrado são aquelas pessoas que têm uma conduta, um movimento de postura em relacionamento do que é considerado socialmente normal. Né? São pessoas que dispõem de uma forma diferenciada de costumes num relacionamento, até a perspectiva de morar em casas diferentes, uma situação mais inconvencional também de relacionamento. Né? Acentua tendências a se desligar, às vezes, de alguns desejos íntimos naturais que são frequentes. A sexualidade ela pode ter um fluxo intenso, extremo para intensidade. Né? Relacionamentos
desprendidos, ou o contrário, também ser uma pessoa totalmente considerar a sexualidade de uma forma até mais cuidadosa, sagrada, vinculada ao romantismo, né? Vinculada a uma forma bem conservadora ou totalmente transgressora, vai ao extremo, né? A posição de Vênus em movimento retrógrado no Natal. Então acentua essas tendências de uma postura de um fluxo diferente de estilo no relacionamento, de se adequar a um costume social diferente quando está com alguém. Essa questão até de morar numa casa diferente, morar numa cidade diferente, encontrar uma pessoa com uma frequência de determinado tempo, ser um casamento até inconvencional, né, e viver uma vida afetiva que gere um fora do padrão, né, como a gente pode chamar, se existe padrões, se existe algo normal. Vênus retrógrado é propenso a ser diferenciado nesse sentido, ok? Essa posição no mapa natal retrógrado. Ele nas progressões invoca uma mudança de ritmo a partir do momento em que existe a situação de mudança do movimento. Então, fatos que até alternam a questão amorosa necessariamente não quer dizer um rompimento, um vínculo, um problema grave em si no relacionamento. É claro que dependendo do mapa, conforme o aspecto, né, alguma situação astrológica específica. Mas, muitas vezes, é uma mudança no ritmo. Pode ser o parceiro que muda de cidade e a pessoa tem que ir junto, acompanha o parceiro numa mudança de trabalho, numa situação de vida especial. Existe uma questão que movimenta, às vezes, a vida por quem a pessoa se relaciona, ou muda-se a maneira de se relacionar com o par por causa da maternidade, do filho, da relação com algo em especial extra-casamento, né? Ou essa mudança profissional, ou uma maternidade, uma questão familiar que acontece. Então, a situação de Vênus em movimento retrógrado, ela reflete algo em questão até associado à casa que acontece a retrogradação. Então, se acontece numa casa profissional, se acontece numa área ligada a grupos, então existe essa propensão de quem tem Vênus retrógrado na progressão movimentar a vida social de uma maneira diferente, né? Ou se torna antissocial, não passa mais a conviver naquele meio social também, passa a se dedicar a um outro grupo de gostos culturais, de atividades profissionais, algo que faça a pessoa sair, às vezes, de um grupo de amizades por uma concentração sobre um determinado foco de vida, seja casamento, seja profissional. Às vezes, Vênus retrógrado cria essa mudança de perspectiva e de costume social também. Observar aonde ocorre, né? Se existe essa questão de Libra na casa, numa determinada casa, e Touro numa determinada casa. A regência de Vênus no mapa. Então, se Libra tiver numa área, numa casa, e Touro também, mas Vênus numa posição retrógrada numa área diferente, as outras casas regidas, né? Onde tiver Libra e onde tiver Touro, onde começa Libra, onde começa Touro, reflete essa posição do movimento retrógrado de Vênus, certo? Aqui um exemplo de Vênus retrógrado no mapa da Leila Diniz. Ela é um exemplo de uma Vênus retrógrado transgressora, porque ela foi uma atriz, para quem não conhece, muito comentada nos anos 60 e 70, principalmente por declarações, por ser muito despojada, aparecer grávida de biquíni, isso num período de ditadura militar, de governo, de regime militar. E a Leila Diniz, ela ganhou um decreto com o nome dela, da censura, né? O decreto Leila Diniz, que envolve a censura à imprensa, depois que Vênus em movimento retrógrado fez conjunção
a Mercúrio no mapa astral dela, na progressão. Então, ela tinha essa fama, né, de ser muito uma certa afronta para os padrões sociais da sociedade conservadora dos anos 60 e 70. As declarações dela até chocavam feministas, porque achavam que ela estava a serviço dos homens, né? E ganhou esse presente do governo do regime militar, um decreto chamado Leila Diniz, que instaurou a censura no Brasil, porque ela fez uma declaração num jornal chamado Pasquim, a qual era, na concepção dela, podia-se fazer sexo, transar com uma pessoa, amando outra, e que ela já havia feito isso. Além de palavrões, além de um despojamento na forma de se expressar na comunicação. Nesse momento que aconteceu isso, a Leila Diniz estava com a posição de Vênus retrógrado em conjunção a Mercúrio. Então, não à toa, ela ganhou um decreto da censura, né? Onde foi instaurada a censura à imprensa, justamente com a progressão depois da entrevista que ela deu. E o curioso é que o mapa do Brasil, que vivia esse regime, tocou a casa 3 do Brasil, no mapa astral 21 graus de Áries, no mapa astral da Independência, e a Leila Diniz em Mercúrio a 23 graus, né, de Áries, na casa 3 do Brasil, e a progressão de Vênus retrógrado tocou exatamente 23 graus em cima de Mercúrio, né? Então, não à toa, também ganhou esse destaque de Mercúrio recebendo Vênus retrógrado na progressão no mapa da Leila Diniz. Uma censura com o nome dela. Aqui a gente tem a Demi Moore, atriz famosa americana, que nasceu com Vênus retrógrado em Escorpião na casa 8, e olha que curiosidade, ela fez filmes marcantes com nomes curiosos ligados à casa 8, como o ano dos restos de nossas vidas, Ghost, Proposta Indecente, né? Tudo bem associado à casa 8, né? Bem em questões do oculto e do proibido. Na progressão, proibido entre aspas, lógico, na progressão, Vênus do mapa astral dela forma conjunção com Mercúrio e Netuno aos 18 anos, quando acontece o suicídio do padrasto dela, a estreia no cinema e o primeiro casamento. Então, Vênus fazia a conjunção e o enquadramento ali no meio desses dois e desses três praticamente, né? Sol, Netuno e Mercúrio. O Sol, a questão da referência da criação, do padrasto, né? O pai em geral, mas no caso dela o padrasto, suicídio. Netuno, tanto a ver aí com a questão do cinema, regente do ascendente dela, algo que teve relação com o destaque aí do primeiro filme, a primeira situação, ou para a questão do casamento também, né, já que a conjunção com Netuno trazia na retrogradação progredida desse momento de conjunção com o regente do ascendente no mapa natal dela, né? Então tem essa questão aí dessas situações. Aos 22 anos, Vênus estaciona e retoma o movimento direto nas progressões. Tem a questão da progressão conversa também, que aos 18 anos, quando volta, né, se a gente contar para trás, Vênus, um movimento de Vênus, ele estaciona aos 18 anos, então condiz também com todos aqueles fatos que citei antes. Aos 22 anos, Vênus estaciona e retoma o movimento direto nas progressões, que quando ela tem o grande papel dela, no primeiro ano do resto de nossas vidas. Aos 25 anos de idade, ainda com Vênus da progressão enquadrando Mercúrio e Netuno, termina um noivado ao qual tinha casamento marcado e se casa com Bruce Williams, né? Aos 43 anos tem outro casamento, quando Vênus na progressão faz conjunção ao Sol. Olha aí, de novo, um planeta inferior na progressão conjunta ao Sol, marcando um momento especial de vida.
né, nessa situação, nesse caso da Demi Moore. Aqui um exemplo de cliente que é uma situação de, aos 17 anos, um acidente sério quando a irmã dirigia. Então, Vênus, regente da casa 3, fica retrógrado na progressão durante essa idade. Okay? Então, aqui eu chego no caso da Amy Winehouse, só para resumir, ela tinha tanto Mercúrio quanto Vênus retrógrado. No caso de Mercúrio, ele fica direto na progressão aos 10 anos de idade. Então, a mãe passa a ter a custódia dela e do irmão. Então, há essa cumplicidade do irmão, da mãe ganhar a custódia. O pai tinha o problema com traição, trazer outra mulher também para casa, e essa situação. Já no caso de Vênus natal retrógrado no mapa natal dela, a questão afetiva, a questão dela ter parado a carreira ou mesmo estagnado a carreira dela em função do vício, né? Então, em função de algo que aconteceu por questão de uma vida amorosa, por questão de sempre colocar o par em primeiro lugar, né? Então, você vai falar, Guilherme, mas ela tinha Lua na casa 7 conjunto a Netuno. Sim, claro, também, né? Mas como Vênus em movimento retrógrado, existe o 8 ou 80, como eu disse, naquela situação do estado de progressão. Algo como não dá a mínima importância para a vida conjugal em função de carreira ou de vida, projetos de vida, né? Ou o contrário, ela faz uma estagnação das questões profissionais, de sucesso da vida dela em função de vício, em função da questão de ter como ponto de partida a vida afetiva dela, que se deu toda a queda, né, a partir desse momento. Claro que isso não quer dizer uma negativa em função de Vênus retrógrado para todo mundo, óbvio que não. Mas, neste caso específico da Amy Winehouse, foi um ponto especial dela estagnar ou viver em função da vida amorosa, né? Mesmo que de uma maneira problemática. Okay? Aqui eu coloquei um link de efemérides. Okay? Eu acredito que, se vocês não conseguirem a cópia por aqui, eu sugiro me escrevam por chat, pelo Facebook, os meus contatos, guisalviano@gmail.com, astrólogo de plantão no Facebook. Se vocês são antissociais com o Facebook, tem o Instagram gui.salviano. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a atenção, a gentileza de me darem essa audiência, me darem esse contato, por essa troca de informações. Se eu atropelei ou fui mais rápido, eu estou à disposição para esclarecer qualquer algo que ficou meio vago por esses contatos. Mais uma vez agradecer às organizadoras do Sinastro pela confiança desse evento, de participar, e desejar um ótimo Sinastro a todos, com os outros eventos e palestras também. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau!